seja bem-vindo, aluno, seja bem-vinda, aluna, à aula de hoje. Eu sou a professora Cristina Klug e nessa aula explanarei sobre formas e volumes, conceitos que fazem parte do desenho de observação. Seja bem-vindo, aluno, seja bem-vinda, aluna. Nesta aula, iremos aprender sobre formas e volumes, conceito de formas, conceito de volume, luz e sombra, sombra própria e projetada, achuras, pontilhismo e exercícios propostos. Nesta aula, serão abordados conceitos de luz e sombra, pois a variação de tons nos faz distinguir de forma ótica a informação visual do ambiente. Sendo assim, vemos o escuro porque está próximo ao objeto observado ou se superpõe ao claro. Os exercícios propostos auxiliarão a compreensão e a fixação dos conteúdos estudados. Sendo assim, inauguramos esta aula afirmando que, num desenho em duas dimensões, a luz e a sombra são elementos que definem e caracterizam o volume do objeto. O volume é o que distingue os objetos que nos rodeiam. Este depende da luz que recebe e, por consequência, das sombras que este produz. Todos os objetos têm um tom natural, nomeado assim de tom local pelos artistas, que descreve a quantidade de luz que eles refletem em condições normais. Então, na realidade, esse tom local é alternado pela luz que eles refletem em condições normais. É por isso que os prédios escuros têm tom mais claro quando banhados pelo sol, enquanto os claros parecem ficar mais escuros na sombra. Na realidade, esse tom local é alterado pela luz natural ou artificial que incide sobre o objeto. Frequentemente, uma parte do objeto recebe muita luz, enquanto as outras partes ficam com tons variados de sombra. Como resultado, o objeto apresenta uma série de tons. Alguns são iguais ao tom local, outros mais claros ou mais escuros. Os tons dependem não só da quantidade de luz, mas também de sua fonte e do ângulo em que incide no objeto. Desenhando com muito cuidado essas mudanças de tom, é possível recriar os efeitos da luz incidindo sobre o motivo, o que lhe dá profundidade e volume, qualidades bem distintas das obtidas com o desenho de contorno. Temos um longo percurso pela frente. Vamos lá? Olha só, nesta aula foram reunidas informações a respeito da concepção do espaço e a representação da forma tridimensional numa superfície bidimensional. Revisitaremos os conteúdos de formas, volume, luz e sombra, claro e escuro, para representar a profundidade e o volume. E como já havíamos abordado anteriormente, a linha traça uma forma. Sendo assim, Dondes 2003 afirma que existem três formas básicas: o quadrado,
o círculo e o triângulo equilátero, cada um com suas características específicas. O quadrado é uma figura de 4 lados, com ângulos retos rigorosamente iguais nos cantos e lados que têm exatamente o mesmo comprimento. O círculo é uma figura continuamente curva, cujo contorno é, em todos os pontos, equidistante do seu ponto central. O triângulo equilátero é uma figura de 3 lados, cujos ângulos e lados são todos iguais. Olhe que interessante! Cada forma possui significados, alguns por associação e também por vinculação arbitrária, e outras ainda por nossas percepções psicológicas e fisiológicas. Sendo assim, ao quadrado é associado enfado, honestidade, retidão e esmero. Já ao triângulo, ação, conflito, tensão e, por fim, ao círculo, infinidade, calidez e proteção. Todas as formas básicas são figuras planas e simples, fundamentais, que podem ser facilmente descritas e construídas, tanto visualmente quanto verbalmente, conforme a imagem apresentada. A partir das formas básicas, podem ser feitas muitas variações e combinações. São infinitas as outras formas que poderão derivar, que são todas as formas que constam na natureza e na imaginação humana. Trago aqui uma reflexão do autor Arjen 2005, que diz o seguinte: nessa concepção, a identidade de um objeto visual depende, como já foi mostrado, não tanto de sua configuração como tal, mas do esqueleto estrutural criado por ele. Uma inclinação lateral pode, num dado momento, não interferir em tal esqueleto, mas em outra ocasião sim. Quando um triângulo ou retângulo se inclina, não se torna uma figura diferente. Já o quadrado pode assumir outra forma, por assim dizer. Sendo assim, a respeito da classificação das formas, as formas geométricas são aquelas construídas matematicamente, conforme essa imagem que você pode ver. De acordo ainda com a classificação das formas, temos na figura 1 as formas retilíneas, que são aquelas limitadas por linhas retas que não se relacionam matematicamente. Em seguida, a figura 2, formas irregulares, que são aquelas limitadas por linhas retas
e curvas, que não se relacionam matematicamente. A seguir, a figura 3. Formas feitas à mão. São aquelas de caráter caligráfico ou criadas à mão livre. Por fim, a figura 4. Formas acidentais. São aquelas determinadas pelo efeito de processos e materiais especiais ou obtidos acidentalmente. Ainda, sobre a classificação das formas, temos na figura 1 as formas retilíneas. São aquelas limitadas por linhas retas que não se relacionam matematicamente. Em seguida, a figura 2. Formas irregulares. São aquelas limitadas por linhas retas e curvas, que não se relacionam matematicamente. A seguir, a figura 3. Formas feitas à mão. São aquelas de caráter caligráfico ou criadas à mão livre. Por fim, a figura 4. Formas acidentais. São aquelas determinadas pelo efeito de processos e materiais especiais ou obtidos acidentalmente. Formas derivadas. As formas básicas podem ainda ser combinadas entre si e gerar outras formas. Dessa forma, a união de formas é a base de estudos das formas, mas resulta em formas mais complexas, pois houve o acúmulo de duas ou mais formas iguais. Sendo assim, quanto ao agrupamento das formas. Conforme a imagem apresentada, na letra A temos a separação, que são as formas que permanecem separadas umas das outras. Em seguida, a letra B. Contato. São quando as formas se tocam. Na letra C, superposição. Uma forma parece cobrir uma parte da outra, criando um efeito de perspectiva. Por fim, a letra D, interpenetração. De duas formas, ambas as formas parecem transparentes, pois não existe relação de sobreposição entre elas. Ainda a respeito do agrupamento das formas. Na imagem apresentada, a letra A representa a união. São quando as formas, perdendo parte dos seus contornos e assim se tornam mais complexas. A seguir, na letra B, a subtração. Ocorre quando uma forma não é visível, cruza ou se sobrepõe a uma visível e uma parte da forma visível também se torna invisível. A seguir, a letra C, interseção. É o mesmo caso da interpenetração, mas somente a porção menor é visível. Por fim, a letra D, coincidência. Duas formas se sobrepõem e se tornam coincidentes. As formas orgânicas são aquelas que nos remetem a formas naturais, sejam padrões vegetais ou animais,
e ainda minerais, conforme esta imagem apresentada. Veja o exemplo desta imagem. A utilização destas formas na arquitetura é baseado no conceito da arquitetura orgânica, que busca criar uma conexão entre a moradia e a natureza. O arquiteto mexicano Javier Genocian projetou uma casa para lá de inusitada, lá no interior de São Paulo, com linhas curvas e um formato que lembra uma concha. Esta residência tem 3 bases, onde ficam a cozinha, sala de jogos e a sala de televisão. O tom. Segundo Dondes 2003, a luz circunda as coisas. É refletida por superfícies brilhantes. Incide sobre objetos que têm eles próprios claridade ou obscuridade relativa. Então, nesse sentido, é a variação de tons que nos faz distinguir de forma ótica a informação visual do ambiente. Sendo assim, vemos o escuro porque está próximo ao objeto observado ou se superpõe ao claro. A respeito do volume, veja a imagem apresentada. É possível ver uma imensa variação tonal em virtude da incidência da luz sobre o objeto de forma direta ou indireta, e ainda a total falta de luz, o que nos remete a claros e escuros, em função do claro e escuro. Desta forma, o mundo em que vivemos é dimensional e o tom é um dos melhores instrumentos para indicar essa dimensão. Portanto, a perspectiva é o método para que se possa criar muitos efeitos visuais especiais de nosso ambiente natural. E, por fim, representar um objeto bidimensional de forma tridimensional. Ainda assim, precisamos do tom para dar um acréscimo com um fundo tonal que reforça a aparência da realidade através da sensação de luz refletida e sombras projetadas. Podemos compreender como luz e sombra quando o conceito da perspectiva possui a finalidade de representar profundidade através dos desenhos. Neste caso, o fundamento do desenho luz e sombra está relacionado diretamente com o aspecto de volume em uma forma. Ao incidir uma única fonte de luz na esfera, conforme a figura apresentada, é possível identificar de forma clara 6 divisões, conforme eu vou comentar para vocês. Highlight se trata da área mais clara do objeto e com luz incidindo diretamente sobre ele. Tons médios, que é o tom mais claro da sombra, onde possui os tons mais escuros da massa clara do objeto. A sombra própria é a área em que termina a luz e começa a sombra. E também a área mais escura da sombra
própria do objeto. A luz refletida, a área mais clara dentro da sombra própria do objeto. A sombra projetada é a sombra do objeto projetada no plano em que está apoiado. Sendo que, quanto mais próxima do objeto, mais escura será a sombra e o contorno mais próximo também será mais definido. Por fim, a sombra profunda é a sombra localizada entre as duas sombras se tocam, não havendo espaço para a entrada de luz. A luz e sombra é a parte do acabamento mais importante do desenho. Não é possível imaginar um objeto finalizado se este não for utilizado a técnica da luz e sombra. Nesse sentido, antes de desenhar a luz e as sombras que você vê, você precisa treinar seus olhos para observar as nuances. A imagem apresentada é a escala tonal, que nós já vimos anteriormente numa aula passada, você lembra? Sendo assim, relembrando a escala tonal, vamos retornar a esse exercício, que foi desenvolvido para mostrar uma forma de se atingir diversos tons de cinza, usando lápis de grafite, de forma rápida, ideal para a confecção de esboços, utilizando a técnica do claro escuro. Olha o material que você vai precisar. Lápis grafite H, 2B, 4B e 6B. A borracha e um limpa-tipos. E papel. Monte uma escala num papel com retângulos e vá preenchendo com o auxílio do lápis, seguindo a graduação do lápis. Use como base a figura da escala tonal e inicie no retângulo 1 com o lápis 6B e vá baixando até chegar ao grafite H. Esse exercício vai lhe auxiliar a sentir como o grafite se comporta em contato com o papel, além de lhe permitir maior domínio com o manuseio desse material. Quando tomamos um desenho em duas dimensões, a luz e a sombra são elementos que definem e caracterizam o volume do objeto. O volume é o que distingue os objetos que nos rodeiam. Este depende da luz que recebe e, por consequência, das sombras que este produz. Sombra própria e projetada. Vamos definir? As sombras próprias são as que originam o objeto em si próprio. E as projetadas são aquelas que ele produz nas superfícies vizinhas. Então, como dissemos, o volume é o que distingue os objetos que nos rodeiam. E este depende da luz que recebe e, por consequência, das sombras que este produz. Exercício proposto. O material necessário é lápis grafite H, 2B, 4B e 6B, borracha e limpa-tipos, e o papel. Escolha
um objeto para desenhar. Observe de onde vem a luz para poder definir os claros e os escuros. Olhe o exemplo da imagem apresentada. Veja que entre a luz e a sombra há uma zona de transição que poderíamos chamar de meia sombra. A extensão desta meia sombra pode variar em dimensão dependendo da intensidade da luz. A respeito das achuras. Primeiro vamos entender o que são achuras. Segundo Edwards 2013, é o termo técnico para definir uma variedade de tons ou valores num desenho feito a lápis com traços que lembram um tapete, podendo esses traços se cruzar em ângulos. As achuras no desenho foram conquistando adeptos no decorrer do tempo, sendo bastante utilizadas no período do Renascimento e pouco tempo depois no Barroco. Nesse período, o artista Rembrandt produziu achuras no desenho de um modo revolucionário, produzindo gravuras, como por exemplo esta obra apresentada, um autorretrato produzido no ano de 1630. Ao elaborar um desenho com achuras, o interessante é que os traços não precisam ser elaborados com um espaçamento padrão. Nesse sentido, é válido saber que quanto mais próximos você fazer esses traços, mais escuros eles parecerão, e você conseguirá efeitos de claro e escuro. Exercício proposto. Veja, o objetivo é experimentar a qualidade expressiva das diferentes linhas, feitas com grafite, hidrocor ou nanquim. O exercício visa praticar linhas e achuras de estilos diferentes. A tarefa é copiar o estilo das linhas e achuras de artistas mestres e depois tentar achar o seu próprio estilo do desenho. O material necessário para este exercício é lápis grafite H, 2B, 4B e 6B, podendo optar por caneta hidrocor ou o nanquim, borracha e limpa-tipos e o papel. Comece escolhendo um objeto do seu cotidiano e inicie o esboço. Aos poucos, conforme for observando, vá agregando detalhes ao seu esboço, até chegar ao ponto de incorporar os claros e escuros por meio das achuras. É um exercício minucioso de observação para perceber todos os detalhes e agora também a incidência da luz. A técnica do claro e escuro, ou da luz e sombras, permite que o seu desenho tenha volume e se assemelhe muito mais ao real. Veja, o desenho é uma habilidade que pode ser ensinada e aprendida. Tendo aprendido a desenhar, adquirimos a habilidade de pensar de forma mais criativa. O objetivo do desenho é não somente mostrar aquilo que você está querendo retratar, mas também mostrar você. Os exercícios propostos destinam-se a expandir o seu poder de percepção. Essa reflexão
é de Beth Edwards, em sua obra Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. O pontilhismo. Ele surgiu na França por volta da década de 1880 como um movimento pós-impressionista, sendo uma reação ao impressionismo. Trata-se de uma técnica de pintura em que o artista fez desenhos e representações usando pequenos pontos ou manchas, dando ao observador um efeito óptico, diferente da pintura convencional. Desenvolvida nas 2 últimas décadas do século XIX, que preconizava o uso dessa técnica, com pontos de cores básicas entremeados para produzir as cores secundárias aos olhos do espectador. Trata-se, portanto, de uma técnica de pintura em que o artista fez desenhos e representações. Os principais artistas a utilizar esta técnica foram Paul Signac e George Seurat. E ainda o pós-impressionista Vincent van Gogh também utilizou esta técnica em algumas de suas obras. Na técnica do pontilhismo, são pontos feitos para criar áreas mais claras e, quando mais afastados e mais escuras, quando mais aglomerados ou próximos, e que também darão volume ao objeto por meio de claros e escuros no desenho. Como o próprio nome já sugere, o pontilhismo nada mais é do que uma técnica de desenho que faz uso de vários pontinhos ou manchas, feitos muito próximos uns dos outros, com o objetivo de formar diferentes imagens. Através do desenho dos pontos, o artista é capaz de definir aspectos do trabalho, como sombras, luz e profundidade, como você pode ver nesta imagem apresentada, feitos em preto e branco ou coloridos. Os desenhos com pontilhismo formam as imagens através do efeito visual criado pela proximidade dos pontos. Assim, quando observado a uma certa distância, os pontos no desenho desaparecem, compondo a imagem. Então, basicamente, o pontilhismo cria um efeito óptico, aproveitando a forma como o cérebro trabalha para formar as imagens. Olha só, para que você possa entender melhor, aluno, aluna, para como a técnica funciona, basta comparar o pontilhismo com as telas de televisão e computador. Nestes dispositivos, você consegue observar que as imagens são formadas a partir da junção de pequenos pixels ou pontos de imagem. Exercício proposto. Para este exercício, você vai precisar do seguinte material: lápis, borracha e limpa-tipos, lápis de cor, mas você pode também usar a caneta nanquim, e papel. Vamos lá? A criação de trabalhos com pontilhismo exige o conhecimento de conceitos básicos de desenho, além de uma certa dose de perfeccionismo e muita paciência, já que neste tipo de trabalho, a pressa se torna a maior inimiga do artista. Escolha uma imagem. Pode ser uma cena ou um objeto do seu cotidiano. Desenhe a imagem em uma folha de papel, com auxílio do lápis preto.
Observe a imagem de referência e com o lápis de cor vá preenchendo o desenho com pontos, observando as áreas de luz e sombra, a fim de dar volume ao seu objeto. A luz e a sombra são efeitos bastante importantes nos desenhos artísticos, pois deixam o trabalho mais realista e profissional, transmitindo sensações de volume e profundidade. Veja, por meio do pontilhismo é possível criar efeitos de luz e sombra nos mais diferentes trabalhos artísticos. Agora, aluno, aluna, se você está iniciando nesta técnica, a dica é começar a treinar em desenhos de formas geométricas, como cubos, triângulos, cilindros, para conhecer as dimensões e desenvolver a perspectiva. O primeiro passo é desenhar a forma geométrica na folha e contornar com uma caneta ou marcador. Olha essa dica. Em seguida, basta fazer pontinhos uniformes onde deseja criar a sombra. As áreas iluminadas pela luz deverão receber menos pontos. Já o local mais longe da luz deverá ficar mais escuro, recebendo mais pontos. Bem, qual o objetivo? Os exercícios propostos nesta aula têm o objetivo de fazê-lo ir além de somente olhar um objeto ou cena, mas se ater aos detalhes e ser capaz de reproduzi-los de forma mais fiel no papel por meio do desenho. Então, como vimos, o pontilhismo é uma técnica baseada na união de vários pontinhos, com o objetivo de formar desenhos. Apenas através desses pontos podemos definir cores, sombras, luz, profundidades, entre outros. Sendo assim, o pontilhismo é um estilo de pintura diferenciado, onde apenas através do efeito visual e pela proximidade dos pontos, as cores não primárias se tornam perceptíveis. Veja na obra apresentada pelo artista George Seurat, intitulado Domingo na Ilha do Grande Jatte. Ela foi produzida entre os anos de 1884 e 1886. Nesta obra, o pontilhismo envolveu a aplicação de tinta em pontos cuidadosamente colocados de cor pura não misturada. Segundo os artistas, estes seriam misturados pelo olho do espectador para criar uma imagem mais impressionante do que qualquer outra feita depois de misturar as cores convencionalmente em uma paleta. Ao olhar uma obra de pontilhismo a certa distância, os pontos desaparecem, produzindo assim um efeito visual, onde outras cores são percebidas. Bem, por fim, nesta aula foi dada a você, aluno, aluna, uma noção no que diz respeito à concepção do espaço e à representação de forma tridimensional numa superfície bidimensional. Relembramos os conceitos de forma, volume, luz e sombra, claro e escuro, para representar a profundidade e o volume. Ainda vimos os conceitos de luz e sombra, pois a variação de tons nos faz distinguir de forma ótica a informação visual do ambiente. Sendo assim, vemos o escuro porque está próximo ao objeto observado ou se superpõe ao claro. Acho que você conseguiu compreender que utilizar sombra e luz nos desenhos faz parte da finalização do seu trabalho.
Para quem está aprendendo a desenhar, é crucial entendê-la. E para completar os seus estudos, os exercícios propostos vão auxiliar a compreensão e a fixação dos conteúdos estudados. É importante que você faça os exercícios e pratique, pois a prática sempre levará à perfeição. Caro aluno, cara aluna, chegamos ao fim desta aula, em que percorremos um longo percurso, durante o qual foi apresentado formas e volumes, o conceito de formas, o conceito de volume, luz e sombra, sombra própria e projetada, achuras, o pontilhismo e os exercícios propostos. Espero que tenha aproveitado esta aula ao máximo, bem como seus conteúdos. Nos encontramos na próxima aula. Bons estudos! Chegamos ao fim desta aula de desenho de observação e perspectiva. Se ficou alguma dúvida, você pode assistir a essa aula quantas vezes você precisar. E você ainda tem todo o material de apoio disponível para consulta na plataforma. É importante você ler todo esse material. Bons estudos e até a próxima aula!